Olá, meu nome é Alessandra, sou psicóloga, faço parte da equipe do NEF. O NEF é o Núcleo Educacional de Formação e Inclusão. Vamos iniciar este módulo falando sobre avaliação, diagnóstico e tratamento. Então, para a gente iniciar, o que é a avaliação? De que forma é realizada esta avaliação? O diagnóstico. De que forma que se dá esse diagnóstico? É somente o médico? Quem que dá esse diagnóstico? E aí, em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. De que forma? Para quê? Onde? Como o professor pode contribuir neste apoio do tratamento? É importante lembrarmos que o conteúdo aqui apresentado de forma sucinta, ele venha contribuir com algumas informações que auxilia tanto no contexto educacional quanto ao profissional que está avaliando aquela criança na saúde. Dessa forma, eu gostaria, já que é uma formação, eu gostaria de começar falando um poema de Guimarães Rosa, que eu acho muito interessante. Gosto de pensar na formação de professores sobre a perspectiva de que o belo da vida é essa possibilidade, de que todos nós somos inacabáveis, estamos sempre mudando, afinando, acertando e desafinando, errando. Essa talvez seja a verdadeira e maior aprendizado da própria existência, da própria vida. Então eu inicio nossa formação falando esse poema, que uma professora iniciou, a Rita iniciou esse diálogo numa formação, e é isso mesmo nós professores, nós afinamos, desafinamos. Então vamos lá. É importante termos bem claro a respeito de avaliação. E hoje o que nós vamos dialogar é sobre avaliação realizada tanto pela saúde quanto por uma equipe multiprofissional da educação. Desta forma, precisamos estar atualizados em nossa atuação, porque assim, cada profissional se pauta em um conhecimento teórico e prático. Assim, vamos iniciar nosso diálogo falando um pouquinho da avaliação na área da saúde. É onde nós recebemos os relatórios médicos. Muitas vezes é de médico, outros de psicólogos, fono, psicopedagogos. Nós recebemos de vários lugares. Eu estou falando aqui do CACIES, que nós recebemos para avaliação, tá? E aí, como nós vamos falar sobre avaliação, eu quero que vocês se recordem, do módulo da professora psicóloga Ângela, no qual ela falou sobre o desenvolvimento, tá? E aí a gente vai estar dialogando sobre isso. Trouxe alguns pontos importantes sobre o desenvolvimento infantil. E aí ela falou sobre crianças atípicas e típicas. Bom, vamos lá. Vamos iniciar falando sobre avaliação, tá? A avaliação, dentro da avaliação clínica, ela é realizada por profissionais da saúde. Como que é essa avaliação? É o histórico colhido, dos pais ou juntamente com os cuidadores e relato dos professores da escola, Como que acontece isso? Primeiro, o profissional que acolhe essa criança é o pediatra, Então a gente tem que pensar assim, a avaliação ela tem que iniciar lá quando a criança ainda está indo no pediatra, que é um momento onde os pais é o primeiro profissional que vai acolher essa criança, Então, quando a gente pergunta, os pais inicialmente costumam buscar o pediatra
quando eles têm alguma suspeita, uma suspeita de surdez, porque a criança está demorando para falar, né? E aí o que a gente tem percebido? Que muitas vezes no relato dos pais, né, os pais falam, mas eu falei com o pediatra e o pediatra pediu para aguardar. E aí a gente tem o relato das mães, né, que elas colocam, que disse ao médico, mas o médico fala assim, ai mãezinha, tá muito no início, né? Ela tá se desenvolvendo, da forma dela, tá mais lenta. Aí os pais aguardam um pouco, ou outros procuram outro profissional. E aí nesse momento, eu costumo dizer que o professor é a pessoa da educação infantil, que é do berçário à pré-escola, é eles que vão colaborar com os pais, né? E de que forma esses professores podem colaborar? Compreendendo as fases do desenvolvimento, o marco do desenvolvimento, né? Mesmo quando a gente sabe que cada criança é única e tem o seu próprio ritmo de crescimento e desenvolvimento, mas nós, enquanto professores, nós sabemos muitas vezes que alguma criança ela está desviando da curva do marco, né? Bom, e aí o que ocorre? Quando essa criança, o pediatra, ele identifica alguma questão no desenvolvimento, nós já pensamos na intervenção precoce, né? Que é um fator fundamental na evolução da criança que tem o transtorno do espectro autista, né? E aí a gente vê assim, a neuroplasticidade ao longo da primeira infância. Então a gente tem que pensar que essa criança, ela está em fase de desenvolvimento. E aí nós falamos assim, a janela da oportunidade, nós chamamos de janela de oportunidade, é um período crítico do desenvolvimento quando observamos a fase de maior plasticidade cerebral, ou seja, uma capacidade aumentada do cérebro em se remodelar em função das experiências da criança na descoberta do mundo à sua volta. E aí, esse marco, né, essa janela de oportunidade, ela serve tanto. A gente tem que pensar assim, é uma criança que tem um espectro. Essa criança é uma criança e ela está em fase de desenvolvimento. E aí eu trago aqui para vocês, né, é uma lei em que os pediatras, eles têm por obrigação fazer o uso de protocolos. Que protocolos são esses, né? É um protocolo que com 18 meses pode ser realizado para saber se a criança está dentro do espectro ou não, né? Então, diversos estudos científicos mostram que quanto mais precocemente a criança com TEA for encaminhada e avaliada de forma adequada, melhores poderão ser suas oportunidades de intervenção e desenvolvimento. E aí, pensando nisso, nós temos que pensar também que quando a criança está numa fase do desenvolvimento, nós temos o pediatra, nós temos a rede, né, a saúde, que ela também pode colaborar com essas informações. Porque a mãezinha, quando ela leva o filho lá na unidade básica, ela recebe uma caderneta de vacinação. Essa caderneta ela tem várias informações. E aí é importante que você, professor da educação infantil ou do berçário, converse com esses pais. Por quê? Porque nós já pegamos casos aqui de pais que ao olhar, ao ler sobre o desenvolvimento da criança, ele mesmo falou, eu tenho que falar com o médico, porque eu tenho percebido que o meu filho não está nessa fase do desenvolvimento. Então, assim, são informações, né, que tanto o professor quanto a família devem ter, né? São informações super relevantes. Bom, nós vamos entrar agora
para falar do diagnóstico. A Ângela, quando ela falou sobre a psicologia do desenvolvimento, ela entrou um pouquinho dentro da questão do DSM-5 e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o DSM-5. O diagnóstico preciso é importante para determinar as intervenções apropriadas e identificar os suportes de que a criança ou a pessoa e sua família necessitarão. Assim como existe alguns instrumentos validados no Brasil que podem auxiliar na identificação de comportamentos ou de sintomas em crianças. E aí é usado também o uso de escalas, tá? São escalas, são questionários, mas nós temos que lembrar que essas escalas, elas não substituem a observação do médico especialista. Então, aqui nós temos os referenciais, o CID-10 e o DSM-5, tá? Lembrando também que o CID-10 e o DSM-5, mesmo quando o profissional se utiliza, ele diagnosticou a criança, os exames por imagem, ressonância, eletroencefalograma, teste sanguíneo, não ajudam no diagnóstico, a não ser que o médico queira tirar alguma dúvida sobre outras patologias clínicas, como sintomas semelhantes ou mesmo um quadro de comorbidade. Então, assim, muitas mãezinhas falam que fez exame de imagem, e nunca deu nada. Realmente, os exames de imagem, eles não fazem a detecção, do TEA. A avaliação dos principais sintomas do TEA deve ser multidimensional e envolver uma combinação do relato dos pais, cuidadores e observação dos sintomas. Durante a avaliação comportamental, quem faz essa avaliação é o médico. Só que é importante que o médico seja ou um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil e que ele tenha uma experiência ou especialização na área do TEA. É importante ter também uma equipe multiprofissional. Para quê? Para fazer um rastreamento do desenvolvimento, para que seja identificada algumas habilidades básicas, que são a fala, a linguagem, comportamento social, a cognição e empatia. Um atraso em qualquer dessas áreas, ela pode ser um sinal de problema no desenvolvimento. E aí, como a gente já falou, eu vou falar de 3 instrumentos que é utilizado no diagnóstico. Não são somente esses, mas eu vou me deter a esses 3 instrumentos, tá? Que é o CID-10, que é a classificação de transtornos mentais e de comportamento, e o DSM-5, que é o manual de diagnóstico e estatísticas das perturbações mentais. E aí nós também temos o CHAT. CHAT é uma escala, Para que ela serve? Ela faz uma investigação de autismo aos 18 meses de idade. É um conjunto de 9 perguntas, aonde os pais, é realizado com os pais, ele vai responder sim ou não. Outra coisa importante, gente, é que não existe marcador biológico, tá? Então aqui nós temos o diagnóstico, o CID-10, tá? Para quem não sabe, o que é o CID-10, tá? É a Classificação Internacional de Doenças. O que ele nos fornece? Instruções precisas para diagnóstico, facilitando o tratamento e análise das estatísticas. É elaborado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo nas formações, que é importante que você, professor, saiba essas informações, mas nós devemos ter muito claro que
que esse material é utilizado pelo médico, pelos profissionais da saúde, tá? E aí aqui nós temos o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, baseado em critérios com características definidas e nomenclaturas padronizadas. Ele está na 5ª edição. E aí, eu não sei se vocês se recordam, mas hoje é utilizado o DSM-5. O anterior era o DSM-4. Então, o DSM-4 era uma tríade de sintomas, né? Então, nós tínhamos uma tríade. Agora, com o DSM-5, nós temos uma díade. De que forma? Como que está sendo os sintomas? É o déficit social, né? Déficits sociais e de comunicação, comportamentos, interesses restritos e repetitivos. Então, eu tenho agora a classificação na díade, não é mais tríade. Por que nós devemos lembrar que com a nova versão, o DSM-5, ele divide o transtorno do espectro autista? Porque antes, né, nós não falávamos de níveis, como a Ângela passou para vocês. Nós tínhamos vários transtornos, né, onde o TEA era classificado. Hoje nós falamos em níveis de gravidade de sintomas, que é nível 1, 2 e 3, né? Com base nos níveis de apoio e intervenção que a pessoa com autismo precisa receber. Então, nós temos o nível 1, que é leve, nível 2, que é moderado, e o 3, que é severo. Desta forma, podemos citar como exemplo de níveis de gravidade dos sintomas do autismo o exemplo de quando uma pedra cai na água, deixando marcas. Então, aqui, né, vocês podem ver uma pedra, quando ela cai na água, o que ela faz? Ela faz camadas, né? Então, se a gente for observar hoje, o TEA, né, é assim, 1, 2 e 3. O conjunto de manifestações autista varia de pessoa a pessoa em relação à mesma pessoa, pois pode se alterar durante o ciclo vital. Essas transformações ocorrem nas esferas cognitiva, linguagem, comportamental e social. O diagnóstico e a intervenção precoce pode auxiliar o desenvolvimento de maneira significativa. Nesse sentido, o contexto familiar e escolar são espaços relevantes de observação por parte de familiares e docentes. Nós devemos lembrar que o autismo é uma condição permanente. A criança nasce com TEA, torna-se um adulto com TEA, porque muita gente tem observado que as pessoas acreditam que não, é uma fase, quando chegar adulto ele não vai ser mais TEA. Não, uma vez diagnosticado TEA, ele vai ser adulto TEA. O diagnóstico é muito importante para a indicação do tratamento mais adequado e para acesso a condições apropriadas na escola e por meio da legislação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho então sobre a psicologia escolar, né? A nossa atuação aqui enquanto psicólogo numa instituição, tá? E aí eu quero falar para vocês uma frase, né, de uma psicóloga doutora, onde ela atua como uma psicóloga escolar. Quando falamos em avaliação psicológica, me permitiu aprender com o outro e não sobre o outro. Busquei uma metodologia de avaliação que oferecesse visibilidade ao ser humano, com todas as características, mas com um foco na aprendizagem. Então, assim, a avaliação em si, né, quando nós realizamos de uma forma humanizada, né? Nós temos que pensar no todo. Então, eu vou falar agora um pouquinho da psicologia educacional, tá? Que é onde a gente atua.
Diante da complexidade do quadro do estudante TEA, é fundamental que o psicólogo educacional tenha como objetivo acolhimento e a escuta de forma sistêmica no contexto educacional. Por que sistêmica? Quando nós vamos a realizar uma avaliação, nós avaliamos ela é realizada de forma tríade. Nós avaliamos família, escola e estudante. Fazemos também entrevista com os pais. Quando a criança tem cuidador, nós fazemos uma entrevista também, se possível, com o cuidador e com os professores. Com os professores nós temos aqui um formulário que é enviado para a escola, ou muitas vezes nós temos professores que vêm aqui para o CACIES para a gente poder dialogar, tá? Outra questão que a gente observa é a modalidade de aprendizagem dessa criança. Por quê? Porque essa criança, por muito que vocês já devem ter lido, a criança com TEA, ela tem uma modalidade de aprendizagem, Muitas são visual. Como que é os projetos pedagógicos que a escola oferece? Esse projeto que ela oferece tem algum subsídio para a criança que está inserida dentro da escola e tem um diagnóstico de TEA? O que ela oferece para essa criança? O diálogo e interface entre os profissionais da área de saúde e educação. É primordial que quando a criança é diagnosticada e ela tem um acompanhamento com uma equipe de profissionais da saúde e outra equipe ou o próprio professor que está atendendo aquela criança, tenha uma interface entre ambos, para poder trocar o conhecimento. Rede de apoio. A nossa assistente social, a Josimara, ela vai estar falando sobre a rede de apoio, que é importantíssimo nesse momento. Nós contamos também com a rede de apoio. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o auxiliar de apoio, Esse auxiliar, como que é essa atuação dele dentro da escola com esse aluno que é TEA, Qual que é o vínculo que ele tem com esse aluno e com os demais da escola? E aí, quando a gente fala em avaliação, eu trouxe aqui, nós temos que pensar que essa avaliação, ela parte tanto da saúde quanto da educação, porque a saúde vai fazer a parte dela e a educação a parte dela, só que os dois juntos poderão ajudar essa criança. E aí, quando eu falo que o professor é um ator principal nesse momento, porque é ele que está ali diretamente ligado com a criança, os professores têm uma condição privilegiada de observação de comportamento dos estudantes sobre os seus cuidados, pois se observa em uma grande variedade de situações. Então, o professor é ele que está lá com o aluno e aí ele pode ver, dando uma atividade individual, como que é esse comportamento da criança, como que é a interação dela, a linguagem está correspondente à fase de idade dela, ao marco do desenvolvimento, como que é essa criança na interação dela com outro adulto, com outra criança de idade diferente. Então, o fato dos professores terem experiências com um grande número de crianças possibilita distinção entre os comportamentos esperados para uma faixa etária e comportamentos atípicos. E aí, gostaria também de mostrar para vocês que, lembrando que não há dois aprendentes iguais, E aí nós entramos no tratamento. Para realizar um tipo específico de tratamento que seja eficaz para todos os pacientes, o indicado é a elaboração de um projeto individual de tratamento.
Por que eu venho trazer para vocês essa questão do projeto individual de tratamento? Porque muitas vezes nós temos uma criança que está lá na minha escola, ela faz um acompanhamento com outros profissionais da saúde, mas a minha escola ela não está sabendo disso. E aí é nesse momento que eu costumo dizer, nós temos que andar junto, porque a escola e a saúde têm que estar junto. O meu trabalho enquanto professor ali vai colaborar com o tratamento dele com outros profissionais da área de saúde. É recomendado que o tratamento seja realizado por uma equipe multiprofissional para acolher e trabalhar nas áreas de linguagem, interação social e aprendizagem. E aí, quando a gente fala de tratamento, um dos tratamentos que hoje, a gente vê que é comprovado cientificamente é a análise do comportamento. Eu acredito que algumas de vocês já devem ter ouvido falar, que é baseado em psicoterapia comportamental. Consiste na análise do comportamento da criança e sua interação com o meio e com as pessoas com que convive. Essa é uma das terapias que hoje a gente percebe que é muito usada. Outro tratamento é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? A psicoeducação a gente trabalha tanto com os pais, com os cuidadores, como os professores. E ele é importantíssimo. Por quê? Porque essa psicoeducação eu vou orientar o que é o TEA, como que é o tratamento, o que eu posso trabalhar com essa criança, eu vou compreender de forma ampla toda essa questão do transtorno do espectro autista. E aí também nós temos o fono, que é na questão da fala, da comunicação, É ele que vai trabalhar a questão da comunicação alternativa, porque nós temos muitas crianças que são verbal e não verbal. E aí entra a parceria com o fono, aquele professor que está lá com dificuldade, como me comunicar com o meu aluno. É essa forma que eu falo do trabalho em equipe, saúde e educação. E aí nós temos a terapia ocupacional, que também trabalha as atividades da vida diária da criança, e a questão da medicação. Tá? Nós vamos falar sobre a medicação no próximo módulo. Outra terapia que eu acho muito importante é a terapia assistida por animais. Tá? É uma terapia complementar, individual ou grupal, realizada por profissionais da área de saúde com conhecimentos especializados. A intervenção é dirigida para cada pessoa com objetivo específico. Então, assim, a terapia assistida por animais também, eu tenho acompanhado, ela é importantíssima e eu já tive a oportunidade de acompanhar crianças fazendo ecoterapia, onde tinha o professor e o fono. É um trabalho maravilhoso. E aí eu trago aqui para vocês também os animais, Já que nós falamos em terapia assistida por animais, nós temos aqui a imagem de uma menininha com um gatinho. Então, assim, o quanto o animal ele serve como mediador de aprendizagem, tá? Rotinas com figuras, muitas vezes o TEA, a aprendizagem dele é visual. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. E aí eu gostaria de informar também que nós vamos estar mais juntos em próximos módulos. E lembrando que aqui na nossa plataforma vai estar as atividades, nós vamos estar disponibilizando a vocês. Meu muito obrigado e até o próximo.